Bom, olá a todos. Nós vamos começar a nossa apresentação, iniciar a nossa apresentação, né? Meu grupo que nós somos estudantes, né, do segundo período do curso de Direito da Unitins, e nós vamos apresentar, né, acerca aí sobre a advocacia pública, a advocacia, né, as seções aí da Constituição do artigo 131 a 135, e por último, encerrando, né, com a Defensoria Pública. Bom, os integrantes são eu, Vitor, né, tem a Rafaela, a Maria Eduarda, a Beatriz e o Nereu. Esses são os integrantes do grupo. Nós vamos apresentar cada um separado em partes, explicando aí. Eu vou ficar com a parte ali da advocacia pública, né, dos artigos 131, iniciar, mais especificamente sobre a Advocacia Geral da União, bom, que é a AGU. E vamos começar. O artigo 131, já no seu caput, ele vai tratar do conceito, né, que a Advocacia Geral da União é uma instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, ela representa as atividades judiciais e extrajudiciais da União, né? E a lei complementar, cabe a lei complementar dispuser sua organização e seu funcionamento de a consultoria ou assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Já no primeiro parágrafo vai se tratar, né, de quem é o chefe da Advocacia Geral da União. O chefe, ele é o advogado-geral da União, que ele é escolha, né, livre nomeação pelo presidente da República, né, e que tem que cumprir alguns requisitos, como diz no parágrafo, que, primeiro, tem que ser, né, um cidadão com mais de 35 anos de idade, de notável saber jurídico e, né, de reputação ilíbita. Bom, e fora isso, nós vamos ter o segundo artigo e o terceiro, que é o último. O segundo ele vai tratar como se entra, né, se ingressa na Advocacia Geral da União, né, você tem que por meio de concurso público, né, de provas e títulos. E o terceiro e último parágrafo ele vai tratar justamente, né, na execução de uma dívida de ativa natureza tributária. A representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, e está observado no disposto em lei. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou ler e explicar o artigo 132 e 135 da Constituição Federal. Bom, o artigo 132 diz: os procuradores dos estados e do Distrito Federal organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Bom, o que isso significa? Para se tornar procurador dos estados e do Distrito Federal, é necessário passar em concurso público. Dessa forma, será possível exercer a consultoria jurídica e a representação judicial, que lhe garantem estabilidade após 3 anos de exercício. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre o artigo 133 da Constituição Federal, que dispõe sobre o advogado. Não, gente, não é sobre a OAB, tá? É sobre o advogado. Eu vou ler aqui para vocês. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O que isso quer dizer? Primeiramente, ele fala sobre a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. Porque com o advogado é que a gente tem a concretização realmente da justiça dentro daquele direito de defesa e do devido processo legal. E depois disso, ele vai falar também sobre a inviolabilidade do advogado. A inviolabilidade do advogado diz respeito ao fato de que, vou dar um exemplo, da mesma forma que uma pessoa que comete um crime, ela comprou uma arma em algum lugar, o fabricante da arma, ele não pode se responsabilizar pelo que o cliente dele fez. E assim, a conversa, tudo que rola na consulta jurídica de um processo, aquilo é sigiloso. Da mesma forma que um paciente, um médico tem esse sigilo, o advogado também tem esse sigilo com o seu cliente. É por isso que, por exemplo, você não pode
ir lá e chegar a bisbilhotar o escritório do advogado, procurar coisas por prova lá, porque ele tem essa defesa da inviolabilidade do advogado durante o exercício da profissão dele. Então é isso o artigo 133, gente. Continuando, o artigo 134 da Constituição Federal, ele traz informações sobre a Defensoria Pública, que é uma instituição permanente, essencial para a função jurisdicional do Estado, presente nesse regime democrático, né, no país que nós vivemos. E ela tem várias funções, como promover os direitos humanos, proteger os direitos individuais e coletivos, prestar a assistência jurídica gratuita aos necessitados. Porque podemos lembrar que dentro do artigo 5º da Constituição Federal, que traz sobre os direitos e garantias individuais, no inciso 74, né, ele determina que o Estado vai promover a gratuidade para os hipossuficientes, né, as pessoas que não têm condições de pagar por um advogado, né, então eles serão assistidos por um defensor público, né, então essa é uma das funções principais, para fazer essa representação judicial e extrajudicial. Na questão da promoção dos direitos humanos, é muito comum a gente ver a Defensoria Pública ela promover debates, congressos, seminários sobre direitos humanos, né, sobre racismo, direitos dos LGBTs, entre diversos temas, né? Então, assim, a Defensoria Pública ela vai além da assistência judicial. Mas dentro dessa assistência, ela não é simplesmente a representante no processo judicial. Ela também atua na conciliação, na mediação, na atuação administrativa. Como, por exemplo, uma pessoa que não tem condições, não sabe como dar entrada num pedido de aposentadoria no INSS. Então, a Defensoria Pública pode ajudar nesse sentido, de solicitar ali, fazer a solicitação por via administrativa. Se for recusada, aí sim você pode entrar também com o processo judicial, também através da Defensoria Pública. Então tem uma lei que regulamenta, né, a renda mínima que a pessoa precisa ter para conseguir essa assistência gratuita, ou então comprovar os gastos, que às vezes ela tem uma renda, mas ela é toda comprometida com medicação, com outras coisas. Então ela conseguindo mostrar, ela vai, né, comprovar que ela não consegue pagar por um advogado, vai ter essa assistência gratuita. Outra situação também é que o parágrafo 1º, ele fala que uma lei complementar vai falar sobre a organização da Defensoria Pública da União, Distrito Federal e Territórios, né? E as normas gerais também para as defensorias públicas estaduais. E vai falar sobre o plano de carreira, sobre como ingressar. No caso, por exemplo, o defensor público, ele passa por... A seleção dele é de provas e títulos, né? Faz prova escrita, tem fase discursiva, tem prova oral, né? Tem diversas fases, tem a prova de titulação, até chegar a um concurso bem complexo, né? Até porque é um cargo super importante. E o defensor público, ele tem direito à inamovibilidade, né? Assim como o juiz e promotor, e ele também não pode exercer a função de advogado fora das atribuições institucionais da defensoria, né? Então, assim, ele só pode atuar como defensor público, uma vez que esteja no cargo. Então, nessa parte é isso. Já o segundo parágrafo do artigo 134 fala assim: as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Ou seja, vamos separar em palavras-chave de tudo que a gente captou desse parágrafo para poder ficar melhor de explicar e de entender. Os dois primeiros termos que a gente percebe são a autonomia funcional e a administrativa. Mas o que é isso? A autonomia funcional seria uma proteção à instituição defensoria como um todo, no sentido de que eles têm liberdade funcional, eles não dependem de outras pessoas para autorizarem isso, para determinar como vai ser, de que forma tem que agir, e da mesma forma é a autonomia administrativa. A administração deles é regida apenas pela própria Defensoria Pública e não precisa esperar por outro órgão para determinar como é que vai funcionar.
Daí a Defensoria Pública ela só deve obedecer, né, só deve obediência à Constituição Federal, às leis e à consciência dos próprios membros da Defensoria Pública. E quando fala da iniciativa da lei orçamentária, está muito ligado à questão da autonomia financeira da Defensoria Pública, que é que a verba deles é determinada pela lei orçamentária anual, ou seja, o chefe do Poder Executivo ele não tem autoridade nem direito de cortar o orçamento da Defensoria, diminuir quantidade, seja o que for. É só para fins de consolidação, porque o orçamento é definido pela lei orçamentária anual. O quarto parágrafo do artigo 134 da Constituição Federal vai dizer o seguinte: são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 desta Constituição Federal. Daí a gente vai separar de novo as palavras-chave para explicar aqui para vocês. Dentre elas a gente percebe a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A indivisibilidade se refere ao fato de que a instituição Defensoria Pública, ela não pode ser separada, ela não pode ser fracionada, ela é uma só. Nesse sentido, os membros da Defensoria Pública, eles formam um todo e esse todo é indivisível, é bem autoexplicativo também. A unidade é porque, por mais que a gente tenha defensorias públicas em vários estados, todas elas juntas formam uma instituição unitária só. Todos os membros da Defensoria Pública compõem um todo unitário. Então, tanto que os atos praticados pelo defensor público, eles não são atribuídos ao agente, ao defensor público em si, mas à instituição, à Defensoria Pública. Já a independência funcional, ela se assemelha àquela autonomia funcional que eu falei. Porque a autonomia funcional a gente percebe que é uma proteção à defensoria no geral, ao órgão, à instituição defensoria. Já a independência funcional diz respeito ao fato de que os membros da defensoria, eles têm uma liberdade no exercício das suas atribuições. O defensor público, no caso, não tem uma possibilidade de hierarquia de outros agentes políticos do Estado, ou seja, magistrados, promotores ou qualquer que seja, delegados de polícia, eles não podem estabelecer e mandar no que o defensor público tem que fazer, entendeu? O defensor público ele não tem obediência, ele não deve obediência a essas pessoas, deve obediência, lógico, às leis, à Constituição Federal, e é isso, entendeu? Então, repassando de novo, tanto sobre o segundo parágrafo quanto o quarto parágrafo, a gente tem a indivisibilidade, a unidade, a independência funcional, a autonomia funcional, lembra, uma é sobre o todo, outras são sobre os membros, a autonomia administrativa, que a defensoria, ela não, a administração dela, ela quem compõe, tem um regime próprio, e a autonomia financeira, que diz respeito ao orçamento da defensoria. O artigo 135 diz: os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 desse capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4. Portanto, em relação à advocacia e à advocacia pública, os servidores serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sem qualquer acréscimo.